né? Então, os governos do mundo todo estão percebendo. O Bitcoin hoje já tem uma movimentação ainda pequena no mundo, mas que é uma pedra no sapato, né? Eu vou conversar agora com Martim Montenegro, cofundador da Blocaholic. Ele é especialista em Bitcoin e vai nos explicar como é que funciona. O Bitcoin, ele é uma moeda digital e ele não tem unidade física, não tem papel moeda, não é cunhado. Ele existe até o momento apenas na internet. E dessa forma ainda existe muitas dúvidas, muito receio, as pessoas têm dificuldade em aceitar que seja dessa forma, como apenas virtual. O Bitcoin, ele existe apenas nas transações, né? Então você pode trocar o seu real, o seu dólar por Bitcoin e fazer transações digitais com ele, ou seja, ele ganha todas as possibilidades do mundo digital, todas as flexibilidades do mundo digital. Você faz transações internacionais com isso. Em 10 minutos você tem uma resposta da transação feita e a pessoa recebe do outro lado. Agora, a parte interessante do Bitcoin é que ele começa a criar alguns problemas para governos e todo o sistema financeiro, porque é difícil de você mensurar o que está sendo feito, entender como isso está acontecendo e, de fato, rastrear o comportamento das pessoas e até realizar cobranças, ou é um problema para o fisco, né? Então, os governos do mundo todo estão percebendo. O Bitcoin hoje já tem uma movimentação ainda pequena no mundo, mas que é uma pedra no sapato, né? Por volta de 5% de toda a movimentação financeira mundial é feita em Bitcoin. Então é difícil de você ignorar, né? É uma revolução em marcha e isso nos leva a perspectivas de futuro muito disruptivas, né? Isso vai atingir as pessoas, então algumas pessoas começam já a perceber que isso está acontecendo. Bom, é melhor eu saber logo o que é para não ser pego ali na frente. Mas ele não volta atrás, ele chegou num ponto de não retorno, né? E, bom, há muitas coisas que todos ainda queremos entender como vai se dar, para onde vai o Bitcoin. Mesmo os maiores entendedores de Bitcoin no mundo pedem espaço para que a moeda cresça e se desenvolva, e todo esse ecossistema demonstre, de fato, o que vai ser. É como um recém-nascido, você vê muita potencialidade, mas não há nada certo e garantido nele, até pelo fato de ser descentralizado, o que é completamente oposto ao sistema financeiro tradicional, onde temos os bancos centrais, temos as casas da moeda, temos as direções de ministérios da fazenda. Existe muita centralização, muito controle por órgãos reguladores e centralizadores, e no Bitcoin isso é completamente o oposto. Como, por exemplo, eu posso ter acesso ao Bitcoin? Existem agências virtuais? Como é que funciona? O Bitcoin, ele ainda, por ser uma moeda nascente, ele não tem uma série de serviços que os sistemas bancários tradicionais já têm, né? Isso tudo precisa ser desenvolvido. Muita coisa ainda precisa ser feita em Bitcoin e isso é um espaço que se abre para startups de tecnologia desenvolverem, e muitas delas têm aproveitado essa brecha, esse nicho, e começado a desenvolver coisas e serviços que vão se mostrando necessários à medida que todo esse ecossistema se desenvolve. Você hoje, para adquirir bitcoins, você pode fazer isso online, né, principalmente online, se dirigir colocar o endereço de uma exchange, que é uma casa de câmbio que faz a troca das moedas, uma moeda nacional que você tenha, pela moeda digital. E com isso você faz as transações, né? É bastante simples até nesse ponto. Eu não vou ser invasiva a ponto de perguntar valores para você, mas você tem bitcoins? Eu tenho uma pequena fração. Eu comecei a fazer especulações com a moeda. Na verdade, me arrependi bastante por não ter adquirido mais unidades, mais frações de Bitcoin, porque a moeda tem sofrido uma valorização enorme, até pelo fato de estar no começo. As oscilações ainda são muito grandes. Isso tende, com o tempo, a se estabilizar.
mas muita gente que já começa a entender que ela tem a sustentação, aposta na moeda, né? Grandes economistas e críticos financeiros percebem esse valor. Muita gente do mercado, grandes empreendedores, Richard Branson, né, Warren Buffett, se resolvem fazer declarações e começam a entrar nessa economia da moeda do Bitcoin. E isso começa a dar um pouco mais de confiança às pessoas, né? Eu tenho pouco, pretendo adquirir mais, e vejo muita gente que aos poucos também ganha essa confiança e começa a adquirir a moeda. Quando e em que circunstâncias o Bitcoin foi criado? O Bitcoin surgiu dentro de um movimento chamado Cypherpunk, de programadores que circulavam num submundo da internet e com programação deep learning, e não se sabe exatamente quem foi o fundador do Bitcoin, né? Há muitas especulações em torno do nome dele, Satoshi Nakamoto, que alguns dizem que seria só uma pessoa, que teria um pseudônimo, ele nunca foi encontrado, e provavelmente não será porque ninguém quer ser o primeiro a enfrentar os gigantes do sistema financeiro, né? Alguns poucos tentaram, alguns programadores que provavelmente estavam envolvidos nesse grupo inicial, pode ter sido um grupo de pessoas. Alguns dizem até que Satoshi Nakamoto seria a união de pedaços de nomes de grandes empresas de tecnologia, né, Samsung, Toshiba, e aí você vai formando Satoshi Nakamoto, né, Motorola seria um deles, e que estariam por trás disso. Então, teorias da conspiração há muitas, mas não se sabe exatamente quem inventou. O fato é que isso pouco importa, né? A moeda demonstra estabilidade, o código dela nunca foi hackeado em quase 10 anos de uso e de existência, e isso começa a dar credibilidade, né? O fato de ser um sistema descentralizado, permitir que muitas pessoas, tanto desbancarizados quanto informais, e no Brasil nós temos uma população quase idêntica ao PEA, que é informal ou desbancarizada, né? Na verdade, as duas manchas quase se sobrepõem, então a gente tem aproximadamente perto de 100 milhões, eu não sei o número exato, mas é muita gente. E o Bitcoin serve a essas pessoas, né? A África é vista como uma próxima fronteira para o Bitcoin, porque lá são perto de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de pessoas. Você tem mais de 850, 900 milhões de telefones móveis, já há pagamentos feitos por esses telefones móveis. E o Bitcoin ele entra em um espaço para preencher a falta desse sistema, né? Então, todo o sistema e a regulamentação que existe ao redor dele se tornam um oásis, e o resto ao redor é o oceano que o Bitcoin vai desbravar. Há tentativas de bancos centrais regulamentarem o Bitcoin? Sim, tentativas há. Eles querem colocar o Bitcoin dentro das leis que já funcionam para o sistema financeiro tradicional, como nós o conhecemos, né? Nesse modelo de bancos centrais que existe por volta de um século. Mas, como qualquer tecnologia disruptiva, hoje, é difícil você frear uma revolução desse porte. Ele é disruptivo ao ponto em que esses bancos centrais, as pessoas por trás deles, não entendem que não é possível fazê-lo, né? Houve uma tentativa, a primeira tentativa disso foi em Nova York. A primeira bolsa de Bitcoin, aliás, é um fato interessante, foi aberta a um quarteirão ou dois de Wall Street, né? E houve muita controvérsia ao redor disso. Eles acabaram saindo de lá, porque houve essas tentativas de regulamentação e muito rígidas. Então, esses grupos de pessoas que mexiam com Bitcoin, que começaram ali, né, próximo daquele touro ali em Wall Street, se mudaram para outros estados, se mudaram para o Canadá. A primeira grande exchange foi para o Japão, e você vê que isso ganhou o mundo. Então, onde você tenta frear e criar leis rígidas, na verdade você só está permitindo que essas pessoas acabem encontrando um outro lugar onde isso seja mais livre, mais flexível, e isso vai se desenvolver. Então, é difícil frear, é melhor entender o que tem por trás e começar a adaptar o modo de ser. Claro que isso vai derrubar muitos mercados, assim como se diz que
Muitas profissões em 10 anos deixaram de existir, quase 60%, estatísticas que eu vi na rede disseram isso, em 10 anos não vão existir essas profissões. E boa parte desse sistema financeiro também vai mudar o seu formato, vai ter que se flexibilizar, né? Enfim, é uma revolução ainda em curso, começando agora. Eu também estou muito curioso para ver o que virá. Como é que está a aceitação do Bitcoin aqui no Brasil? Começa a ter um movimento grande de 2 anos para cá. A moeda já tem 9 anos, quase 10 anos de existência, mas no Brasil, um movimento maior de percepção disso começa a existir 2, 3 anos para cá. E agora a gente está num ápice, num clímax da coisa, numa febre do Bitcoin, por causa das altas do valor da moeda, da criptomoeda, e por causa do ransomware, dos terroristas, dos hackers, que pedem, às vezes, resgates em Bitcoin, o que, na verdade, acaba sendo até contraproducente para eles próprios, porque a moeda ela protege a identidade das pessoas que fazem a transação, mas ela revela a transação em si. Então, se a polícia desejar saber como foi feita a transação, de que ponto a que ponto saiu e qual valor foi transacionado, isso fica registrado eternamente na ledger, no livro razão do Bitcoin, que é a blockchain, e todos podem ter acesso. Então, ao mesmo tempo, ela preserva a identidade, mas é completamente transparente. E o trabalho de divulgação? O trabalho de divulgação, nesse ponto, ele é essencial, porque eu entendo o Bitcoin como uma revolução financeira, e parte dessa revolução financeira, a revolução em outros mercados, o modo como fazemos trocas, que é algo que vem da pré-história, desde pedras lascadas, desde o sal, o ouro. Isso foi ganhando a vida e mudando as formas conforme as sociedades foram evoluindo. Então, o Bitcoin ele não surge de repente como algo que vem bagunçar o jogo. Na verdade, ele é a evolução natural do sistema financeiro. E ele surge em 2008, curiosamente, ou não, talvez não tão coincidentemente, como uma resposta à última grande crise de 2008. E a divulgação nesse ponto é essencial. Existe no Brasil muito pouco material a respeito, traduzido, e mesmo do material que existe, pouco está mais facilitado para as pessoas que não estão envolvidas nesse meio. Como eu disse, eu vejo o Bitcoin como uma revolução. E a revolução ela só ganha, de fato, força quando ela atinge massa crítica. E essa massa crítica virá quando nós conseguirmos mostrar às pessoas, ao grande público, como isso funciona, quando criarmos confiança nesse público para que ele também adote a moeda e perceba que todos começam a ganhar com isso. Martim, muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente na Dukascop TV. Obrigado a vocês. Obrigado, Luciane. Luciane Miranda para a Dukascop TV.